Oi, turminha, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Cláudia e hoje a gente vai embarcar numa aventura de conhecimentos. Vocês já repararam como as pessoas em São Paulo são bem diferentes uma das outras? Isso porque nós somos descendentes de pessoas de muitos lugares diferentes. Eu, por exemplo, sou descendente, filha e neta de nordestinos. E hoje nós vamos descobrir um pouquinho mais sobre essa história. Vamos nessa? Olá, aluno! Tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre os nordestinos em São Paulo. Mas antes de começarmos, vamos rever algumas informações sobre o Nordeste brasileiro? O Nordeste é uma das 5 regiões do Brasil e compreende 9 estados. Você saberia dizer quais? Vou te ajudar. São eles Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Atualmente, o Nordeste ocupa uma área de 1.554.000 km², o equivalente a 218 campos de futebol. Bem grande, não? Nessa região vivem cerca de 60 milhões de pessoas. Isso corresponde a 1/3 da população total do Brasil. Imagino que agora você esteja se perguntando, tá, mas e São Paulo? Ok, vamos rever alguns estados do nosso estado? O estado de São Paulo tem uma área de 248.209 km², que corresponde a 34 campos de futebol. E sua população é aproximadamente 44 milhões de pessoas, quase 1/5 da população total do Brasil. Embora sejam 2 lugares diferentes, você deve estar se perguntando, qual a relação entre eles? Você sabia que a cada 100 adultos habitantes de São Paulo, 45 são de fora do estado? Surpreendente, não? Essas pessoas se fixaram aqui, ou seja, construíram família e tiveram filhos. Com isso, acredita-se que, em cada 100 pessoas, 37 serão descendentes de nordestino. Isto é, os pais ou os avós são de origem nordestina. Assim, percebemos como a cultura nordestina é tão próxima da vida em São Paulo. Mas como aconteceu a chegada dos nordestinos em São Paulo? Para falar sobre isso, precisamos voltar a muito tempo atrás. Antigamente, no início do século XX, a economia do Brasil era agrícola. Em São Paulo, se cultivava principalmente o café e no Nordeste, a cana-de-açúcar. Esses produtos eram exportados, ou seja, vendidos para outros países. No entanto, no Nordeste, o cultivo de cana-de-açúcar ocorria há muito tempo, e isso foi desgastando o solo com o passar dos anos. E além disso, outros países também produziam cana-de-açúcar, criando forte concorrência para o Nordeste. Dessa forma, a cana-de-açúcar não era tão lucrativa como o café, fazendo com que São Paulo acumulasse mais riquezas que o Nordeste. Com mais dinheiro, São Paulo começou a investir na modernização, construindo indústrias para gerar mais trabalho. E o Nordeste? Bom, com poucos recursos, não conseguia nem modernizar a agricultura para poder melhorar as técnicas para a colheita da cana. Além disso, o Nordeste é uma região que passa por um regime irregular de chuvas, e a chuva é muito importante para as pessoas e também para a agricultura, pois a água é essencial para a vida. O sertanejo, como eram chamados anteriormente os habitantes de algumas regiões do Nordeste, praticava o plantio de subsistência, ou seja, plantava o que sua família consumia. O excedente, isto é,
Aquilo que era plantado a mais e que sua família não consumia era negociado no comércio local, algo parecido com as feiras livres aqui de São Paulo. Você já foi em alguma feira? No ano de 1951, começou uma seca muito intensa no Nordeste. Ela durou 2 anos e foi chamada de a Grande Seca. Sem água para viver e para plantar, os nordestinos foram obrigados a deixar sua terra em busca de melhores condições de vida. Nas capitais do Nordeste, não havia empregos para todos esses homens do interior. Com isso, os deslocamentos para fora de seu estado era a única alternativa. E nas rádios, principal meio de comunicação da época, falava-se muito sobre o desenvolvimento de São Paulo como lugar para se viver bem. E na época, o Brasil havia passado recentemente pela implantação das leis trabalhistas, que garantiam direitos aos trabalhadores, como jornada de 8 horas de trabalho por dia e férias remuneradas. No entanto, essas leis não se aplicavam aos trabalhadores rurais, que tinham uma vida muito difícil, com jornadas cansativas e sem direito a descanso. E como eles chegaram aqui? Naquela época, os meios de transportes não eram tão modernos ou tão confortáveis como hoje. As opções que eles tinham eram trem ou caminhão. Alguns poucos chegavam de navio. A viagem de trem era uma viagem longa. O trem saía do município de Monte Azul, na divisa entre Minas Gerais e Bahia, para chegar em São Paulo. São 1.637 quilômetros de distância. Para você ter uma ideia, um adulto caminhando em velocidade normal anda 5 km em 1 hora. Essa viagem seria o equivalente à distância que um adulto andaria sem parar por 13 dias. Após 225 estações percorridas em 3 estados brasileiros, os nordestinos chegavam em São Paulo, na Estação do Norte, que foi renomeada como Roosevelt, na região onde hoje fica a Estação do Brás, da CPTM. Os preparativos para a viagem não eram fáceis, pois os trens tinham capacidade reduzida, que não atendia à demanda de passageiros. Com isso, era comum encontrar famílias inteiras dormindo nas ruas de Monte Azul, aguardando vaga para o próximo trem. E como será que era a viagem de caminhão? O caminhão era um veículo de carga adaptado para transportar pessoas. No entanto, era um transporte ilegal, pois tudo era muito improvisado, não garantindo a segurança para os passageiros. O caminhão também era chamado de pau de arara. A origem desse nome refere-se ao modo como as pessoas eram transportadas, parecendo aves em gaiolas. A viagem se iniciava em Feira de Santana, na Bahia, e seguia pela rodovia BR-116. O trecho é conhecido como Rodovia Rio-Bahia e Via Dutra, no trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro. O percurso total levava 1.718 quilômetros, o equivalente a um adulto caminhando sem parar por 14 dias. A estrada era cheia de curvas, tornando a viagem mais perigosa, pois qualquer falta de atenção poderia resultar em acidentes graves. Além disso, muitos nordestinos que se lançavam nessa viagem eram pessoas humildes, que nunca haviam saído de sua cidade antes. Assim, alguns motoristas mal intencionados se aproveitavam da inocência destas pessoas e abandonavam os viajantes em qualquer cidade, falando que chegaram em São Paulo. Essas pessoas, enganadas, não tinham para onde ir e nem dinheiro para se manter ou tentar voltar para sua terra natal, vivendo nas ruas de qualquer cidade. Os que chegavam, tanto de trem como de caminhão, tinham como parada obrigatória a hospedagem do imigrante. Lá, eles tinham atendimento médico, refeição e também lugar para dormir. Naquela época, não era tão comum que os viajantes possuíssem familiares já morando em São Paulo para recebê-los. Por isso, o trabalho da hospedaria foi muitíssimo importante. No entanto, uma das maiores dificuldades aos recém-chegados era a diferença de temperatura no inverno. São Paulo, naquela época, era uma terra muito fria.
Enquanto que em Salvador no inverno faziam 18 graus, em São Paulo chegava a fazer 3 graus. Que frio! E os nordestinos não estavam preparados com roupas adequadas para essas temperaturas tão baixas. A hospedaria do imigrante ficava na região da Moca, na zona leste, onde hoje é o Museu da Imigração. O prédio mantém muito de sua estrutura e guarda muitas histórias. Vale a pena visitar. Ainda na hospedaria do imigrante, os viajantes poderiam ser encaminhados para o trabalho. Antes de 1950, muitos iam para o interior para trabalhar nas lavouras. Após 1950, com o crescimento urbano da cidade de São Paulo, as oportunidades de trabalho na capital cresceram e muitos ficaram aqui para procurar emprego. A estadia na hospedaria era bem curta, cerca de 2 dias apenas. Isso fazia com que os migrantes nordestinos tivessem que encontrar emprego rapidamente. E muitas vezes, esses empregos eram mal remunerados, ou seja, ganhava-se bem pouco para o sustento. Ainda assim, o salário e a segurança das leis trabalhistas continuavam atraindo os nordestinos. Os principais empregos na cidade para os migrantes nordestinos eram na construção civil ou em serviços domésticos. Na construção, com a urbanização da capital, aumentou a demanda por obras de infraestrutura, que melhoraram a vida na cidade. Obras como prédios, grandes vias, estações do metrô foram todas feitas durante esse período, com a ajuda de muitos braços nordestinos. Quanto ao trabalho em serviços domésticos, as cozinheiras trouxeram o sabor e o tempero do Nordeste para as casas. E embora ocorresse o crescimento industrial em São Paulo, por que será que os migrantes nordestinos não conseguiam emprego na indústria? Acontece que o índice de escolaridade nas áreas rurais do Nordeste eram muito baixos. Muitas pessoas não tinham acesso à escola. Por não possuírem estudo, não eram considerados qualificados para atuar nas indústrias. Ao se estabelecerem em São Paulo, os nordestinos formaram novas famílias, casando e tendo filhos, e esses filhos tiveram acesso à escola e com maiores expectativas de bom emprego. O nordestino se adaptou bem a São Paulo, sem abandonar suas raízes. Ele trouxe consigo sua cultura. Entre alguns aspectos que podemos citar, temos a culinária, com os pratos típicos do Nordeste. Você conhece algum? Outro aspecto importante foi a música. Estilos muito populares no Nordeste ganharam maior evidência, como o baião e o forró. Além disso, você sabia que em São Paulo existem lugares para se celebrar a cultura nordestina? Um deles é o CTN, Centro de Tradições Nordestinas, que fica no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. Fundado em 1991, o local conta com diversos pratos típicos e eventos voltados à valorização da cultura nordestina. Outro ambiente de celebração da cultura nordestina é a Biblioteca Belmonte, que fica no bairro de Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Lá, as atrações são todas voltadas à divulgação dos saberes nordestinos, como repentistas, cordelistas, mestres de bonecos mamulengos, entre outros. Há também a República do Cordel. Você sabe o que é a literatura de cordel? O cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular do interior do Nordeste. Os textos são poéticos e abordam elementos da vida do sertanejo. Com uma linguagem simples, eles ganharam esse nome devido à sua comercialização nas feiras locais, em que ficavam expostos em pequenos varais, os cordéis. A literatura de cordel revelou grandes poetas como Patativa do Assaré. Entre as muitas criações do poeta temos o cordel Emigrações e as Consequências. Vamos ouvir as palavras do Patativa?
De contar a desventura tenho sobrada razão, pois vivo da agricultura, sou camponês do sertão, sou um caboclo roceiro e trabalho o dia inteiro, exposto ao frio e ao calor, sofrendo a lida pesada, puxando o cabo da enxada, sem arado e sem trator. Nesta batalha danada, correndo pra lá e pra cá, tenho a pele bronzeada do sol do meu Ceará, mas o grande sofrimento que abala meu sentimento, que a providência me deu, é saber que há desgraçados por esse mundo jogados, sofrendo mais do que eu. E saber que há muita gente padecendo privação, vagando constantemente, sem roupa, sem lar, sem pão, é saber que há inocentes, infelizes indigentes, que por esse mundo vão, seguindo errados caminhos, sem ter da mãe os carinhos, nem do pai a proteção. Quando há inverno abundante no meu Nordeste querido, fico pobre um instante do sofrimento esquecido. Tudo é graça, paz e riso, reina um verde paraíso, por vale, serra e sertão. Porém, não havendo inverno, reina um verdadeiro inferno de dor e de confusão. Fica tudo transformado, sofre o velho e sofre o novo. Falta pasto para o gado e alimento para o povo. De um drama de tristeza parece que a natureza trata tudo com rigor. Com esta situação, o desumano patrão despede seu morador. A fome é o maior martírio que pode haver neste mundo. Ela provoca delírio e sofrimento profundo. Tira o prazer à razão. Quem quiser ver a afeição da cara da mãe da peste, na pobreza permaneça. Seja agregado e padeça uma seca no Nordeste. Meu bom Jesus Nazareno, pela vossa majestade, fazei que cada pequeno que vaga pela cidade tenha boa proteção, tenha em vez de uma prisão, aquele medonho inferno que revolta e desconsola, bom consolo e boa escola, um lápis e um caderno. O povo do Nordeste batalhou muito para ajudar a construir a cidade em que vivemos. Eles merecem nosso respeito e admiração. Então, é importante lembrarmos que os nordestinos formam um grupo com variadas identidades. São baianos, sergipanos, alagoanos, pernambucanos, paraibanos, potiguares, cearenses, piauienses e maranhenses. E não é certo tratar todos simplesmente como baianos, principalmente se for para ofender. Sua cultura é riquíssima, reflete o que há de mais brasileiro e viva entre nós. Vamos celebrar! E aí, gostaram da nossa aventura? E vocês, tem parente ou conhece alguém que tem descendência desse povo animado que ajudou a formar a nossa querida cidade? Ah, eu contei para vocês que a minha avó é filha de índios? Ah, mas isso já é uma outra história. Tchau, tchau, até a próxima!